Bom dia, igreja. Sempre coração muito agradecido por cada convite que o Roberto faz para poder estar aqui com vocês, refletindo na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria chamar vocês para abrir é um verbo já que não se usa mais, né? Queria chamar vocês para a leitura do texto sagrado, 1 Coríntios 3. A gente está na série Cresça. Não sei se a arte está ali, não, ainda a arte não está. Já está? A equipe aqui é rápida. Achei interessante a forma como o Anderson colocou essas letras aí, porque cada letra já representa um crescimento, como se fosse num gráfico. E se você parar para prestar atenção e der uma viajadinha básica, você vai ver que a essência de cada letra, de alguma certa forma, permanece na letra posterior com determinadas modificações. A letra R não é exatamente o que é a letra C, mas dá para ver que tem a letra C dentro dela, e assim sucessivamente até o A. Eu acho que isso demonstra para a gente bastante do que é o crescimento. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E confesso para os irmãos que acho que dos temas que o Roberto já me convidou para falar nessa igreja, eu acho que nenhum me desafiou tanto quanto esse, porque eu tenho para mim que não existe palavra mais necessária e reflexão mais necessária para a Igreja de Jesus no Brasil do que essa. Eu acho que a gente, enquanto Igreja de Jesus, cada um aqui, cada um que está ouvindo a gente, precisa refletir sobre crescimento e amadurecimento. Precisa. Nós, individualmente falando, não o outro. Eu preciso, você precisa, os outros também precisam. Então, eu queria chamar você para a leitura do texto sagrado, 1 Coríntios 3. Essa é uma carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, uma cidade chamada Corinto. Ele escreve essa carta na terceira viagem missionária dele, para uma igreja que ele plantou na segunda viagem missionária dele. Isso é relatado no livro de Atos, que foi escrito por Lucas. Então, quando a gente lê essa carta, eu quero que você tenha isso em mente. Paulo está escrevendo ali mais ou menos por volta do ano 55 depois de Cristo, na terceira viagem missionária dele, para uma igreja que ele plantou e que ele ficou mais ou menos 18 meses ali. E aí ele ouviu, por carta, uma mensagem de WhatsApp na época, da família de Chloe, ou Chloé, você vai ler isso no primeiro capítulo de Coríntios, 1 Coríntios, que ele ouviu falar da família de Chloé, que a igreja estava precisando de uma orientação mais calcada no Evangelho. E aí ele escreve essa carta. Tá? Nesse período que ele saiu, quem ficou ali foi Apolo, um judeu de Alexandria, que se converteu, era discípulo de Jesus por meio de Priscila e Áquila, que se converteu ao Evangelho. E esse texto aqui fala desse contexto pós-plantação dessa igreja em Corinto por Paulo, em que Apolo ficou lá, conduzindo a igreja na ausência dele. Vamos ao texto. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha,
Sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Vamos orar? Pai amado, obrigado pelo teu texto, obrigado pela tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito Santo fale os nossos corações nessa manhã e nos ajude nessa jornada do crescimento, do amadurecimento em ti. Em nome de Jesus. Amém. Rebeca, eu, Belinha e Gigi chegamos na Plena em torno de 4 anos. Mais ou menos. Ali 2020, 2021, foi quando a gente chegou aqui. E eu lembro muito bem que as minhas filhas, quando chegaram, a Belinha, ela se comportava de um jeito, já começou a ficar na salinha, a gente ficava na salinha com ela. A Gigi foi demorada, a gente precisou acompanhá-la bastante tempo, junto com a salinha. Hoje, as duas dão as mãos e saem andando para ir para a salinha sozinha. Por que eu estou começando a nossa reflexão com essa analogia? Simples, porque a nossa vida, como ela é, existencialmente falando, ela é uma grande jornada de crescimento. E assim como as minhas filhas não lidam com a igreja da forma que elas lidavam há 4 anos atrás, e assim como elas não lidam hoje com as outras criancinhas que estão na salinha agora, como elas lidavam há 4 anos atrás, assim também a gente. E assim também é a nossa jornada espiritual. A nossa jornada espiritual é uma jornada de crescimento. O que torna essa equação muito difícil? É que a gente consegue enxergar com os nossos olhos o crescimento físico, material do nosso corpo. Você vê quando uma criança está crescendo. Você vê quando uma criança está mais robusta, começou a engatinhar, começou a andar, largou o leite materno. Espiritualmente a gente consegue ver isso? Assim, pelo menos de forma fácil, intuitiva, clara. Vocês quando olham para mim, vocês conseguem me enxergar espiritualmente? Se eu sou uma criança? Se eu sou um adulto? Se eu sou um idoso, um senhor? Se a gente pudesse traçar uma linha do tempo espiritual, se você pudesse traçar uma linha do tempo espiritual para a sua vida, você se identificaria hoje mais como um bebê, como uma criança que está engatinhando, como uma criança que está andando, ainda cambaleando, como uma criança que não quer largar a chupeta, como um adolescente? Como você se identifica na sua jornada espiritual? É importante eu e você a gente fazer essa autocrítica, essa autoanálise, olhar para dentro. Porque a gente, quando se enxerga no espelho, para vir para cá, a gente arruma o cabelo, a gente faz a barba. Quem gosta, passa uma maquiagem. Você vê como você é, você tampa suas imperfeições, você quer se mostrar apresentável para os próximos aqui, para Deus. Mas espiritualmente falando, quando a gente se enxerga no espelho, quando a gente se olha no espelho, o que você enxerga, o que eu enxergo? Tiago faz uma analogia bacana lá no capítulo 1. Ele diz que aquele que ouve a palavra e não põe em prática é semelhante a uma pessoa que se olha no espelho, esquece a sua aparência e sai. É uma pessoa que engana a si mesma, Tiago vai dizer. E, gente, a gente está num... Por que eu disse no início da mensagem que eu acho que não tem mensagem mais necessária para a gente nos dias de hoje? Porque uma coisa que entristece o meu coração é ver o movimento da igreja evangélica. Eu vou falar do Brasil, porque é a realidade que eu conheço mais. Me entristece o coração ver igrejas
e líderes espirituais, muito entre aspas, mais preocupados com o crescimento da igreja do que com o crescimento das ovelhas. Isso me incomoda muito. Você vê fórmulas, ajuntamentos, projetos, metodologias de crescimento da instituição. Você não vê, em grande parte, claro, não estou generalizando, mas você não vê em grande parte, eu poderia dizer na maioria, preocupação com o crescimento do coração das ovelhas que Deus confiou para as pessoas. Deus confiou para o Roberto aqui determinadas pessoas. Deus confiou para mim determinadas pessoas. Deus confiou para você também determinadas pessoas. O que nós temos feito com as pessoas que Ele nos confiou? Somos todas ovelhas de Deus. Óbvio que a gente tem um pastor aqui nessa igreja, que é o líder espiritual que Deus colocou aqui para conduzir cada uma, para aproximar cada uma na jornada da caminhada e do crescimento, do amadurecimento de cada um com Jesus. Mas nós também temos as nossas interações e pessoas que Deus coloca na nossa confiança. O que a gente tem feito com isso? E o que me entristece é ver que a gente tem muito pastor de mentira, tem muito crente de mentira. E olha, eu corro o risco de ser muito mal interpretado no que eu estou falando. Eu queria que você tentasse não me julgar de cara. Porque quando eu falo pastor de mentira, eu não estou me colocando no lugar de verdade, como se a verdade fosse a única coisa que eu estivesse falando. Não, eu tenho meus erros, eu tenho meus acertos, eu tenho minhas percepções. Mas à luz da palavra de Deus, pastor de verdade e crente de verdade, para a gente não focar só na figura do pastor, do líder espiritual, não é esse o objetivo. São pessoas que se preocupam com o crescimento e com o amadurecimento daqueles que Deus coloca sob a sua confiança. E aí não é à toa que no mundo eclesiástico que a gente vive um grande show. Né? É qual igreja que atrai mais, qual igreja tem a nova atração, qual tem a última novidade e o que está chamando a atenção das pessoas para migrarem de uma realidade eclesiástica para outra. E aí o show, gente, não pode acabar, né? Porque se a atração acaba, o show acaba. E aí, como o show nunca pode acabar, o show da fé continua. E sempre tem que ter uma nova atração, uma nova novidade. E eu fico me perguntando se Jesus, quando encontrar com a gente, porque, aliás, é o que a gente quer, né? Que um dia Jesus se encontre com a gente, assim, frente a frente, tete a tete. Se Ele vai perguntar para mim e para você o quanto a nossa igreja cresceu, ou o quanto o nosso pequeno grupo cresceu na nossa casa. E aí, bombou lá? Foi muita gente? Ou será que Jesus vai perguntar, Fernando, o que você fez com as pessoas que eu te confiei? Antônio, o que você vai fazer com as pessoas que eu te confiei? Marta, o que você vai fazer com as pessoas que eu te confiei? Quantidade não é crescimento. Aumento não é crescimento. Crescimento está ligado a amadurecimento. Então, gente, o objetivo dessa fala de hoje, dessa reflexão de hoje, é que eu e você, a gente possa sair daqui sem julgar o próximo, porque isso é o antônimo de amadurecimento, isso é o total oposto de crescimento. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece, mais a gente se enxerga no espelho e a gente se sente incapaz de apontar o dedo para o próximo. O objetivo dessa palavra de hoje é que eu possa me olhar no espelho, você possa se olhar no espelho e falar: onde é que eu me encontro nessa jornada do caminho da maturidade cristã? Em que fase que eu estou? Eu sou um bebê, eu sou um adolescente, eu sou uma criança que está querendo andar, mas não largou a chupeta? Eu estou velho e cansado demais, eu sou um ancião. Onde é que a gente está? Onde eu preciso crescer? Em que eu preciso amadurecer? Entrando no texto, como eu disse aqui no início, foi uma carta que Paulo escreveu para a igreja plantada em Corinto. Corinto era uma cidade muito rica, uma cidade, muita planície, muito bela, muita beleza natural, uma cidade estratégica, politicamente estratégica. Uma igreja que participou de guerras por muito tempo e se sagrou vitoriosa. Era uma igreja que tinha um porto famoso, por onde circulavam muitas pessoas, indo e vindo. Era uma cidade, que estava sempre no holofote. Sempre no holofote. Poderia ser o Rio de Janeiro. Paulo poderia estar escrevendo uma carta para a igreja da cidade do Rio de Janeiro. E essa cidade, pelo próprio contexto social dela, estava acostumada com novidades. Estava acostumada com o novo. Por quê? Porque é isso, era uma cidade cosmopolita.
E Paulo, quando fala várias coisas que a gente leu aqui hoje, ele fala coisas muito, muito profundas, né? Daria para explorar cada versículo aqui longamente. Mas quando ele fala do alicerce, ele está falando justamente isso. Olha, o alicerce é Cristo. Pessoas da igreja de Corinto, que eu plantei aí há um tempo atrás, olha só. Vocês estão colocando coisas em cima do alicerce, novidades que vocês estão ouvindo, preocupações do eu de vocês que vocês estão ouvindo, em cima do alicerce que é Jesus Cristo. Mas o Evangelho ele tem uma base imutável, que é Jesus Cristo. E esse alicerce, não importa o que você coloque em cima dele, tudo que você colocar em cima vai ruir. No final vai sobrar Jesus. Vamos voltar para a essência? Vamos voltar para o alicerce? E eu não sei se você prestou atenção no primeiro versículo que a gente leu. Paulo, vamos recapitular. Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo, teoricamente, para irmãos em Cristo. Olha como ele começa. Irmãos. Basicamente, ele está falando o seguinte. Eu queria falar a vocês um monte de coisa. Eu queria falar com vocês como quem fala a pessoas espirituais, a pessoas maduras, a pessoas crescidas na fé. Mas eu não posso. Paulo já começa com, né, pé na porta, como a gente diz. Eu queria falar com vocês outras coisas. Eu não queria estar perdendo tempo escrevendo essa carta aqui. Mas eu não posso. Sabe por quê? E aí Paulo vai usar a expressão, vocês são carnais. Carnal aqui não é prazer do corpo. A gente aqui no século 21, no Ocidente, nesse texto aqui, a gente interpreta carnal dessa forma. Mas carnal aqui é infantil. Carnal aqui é infantil. Paulo está escrevendo para uma igreja dizendo assim, o pessoal aí que é meu irmão, que eu ajudei a sedimentar o alicerce da palavra em Jesus lá atrás, eu queria falar com vocês como adultos na fé, queria estar trocando ideias sobre outras coisas. Eu queria, mas eu não posso, só porque vocês são infantis, vocês são carnais, vocês não são espirituais. Aquela comunidade, aquela igreja de Corinto, eu usei a expressão comunidade errada, aquela igreja de Corinto, ela tinha desaprendido a ser uma comunidade. Ela estava ensimesmada, olhando para si mesma, como uma criança infantil. Uma criança infantil, ela é autocentrada, autorreferenciada. Quem tem criança pequena sabe a luta que é ficar com a igreja durante o culto, né? Quantos gritos de criança vocês ouviram aqui hoje durante o louvor? Eu ouvi vários. Eu tive que falar para as minhas filhas várias vezes. Shhh, Rebeca, está falando alto. Porque criança é autocentrada. Criança é o eu, o meu, a hora que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, os meus desejos, as minhas necessidades. Criança não enxerga o outro. E é muito simbólico, Paulo está falando para essa igreja aqui que eles são infantis. Fala assim, olha, vocês estão na jornada espiritual de vocês aí, vocês estão o eu, o meu, tem divisão, inveja entre vocês. Foi para isso que Deus chamou? Uma criança só legitima e vê como digno aquilo que está do jeito dela. A gente tem lá em casa os megablocos, não sei quem já conhece os megablocos, é um Lego gigante. Você vai juntando, empilhando um, faz um castelo. A gente tinha um embate lá com a Belinha, porque ela gostava de construir as coisas do jeito dela. E ela queria pegar as peças que você já estava construindo junto e falar, não, do meu jeito. Do meu jeito. E pegava a peça. Você me dá, papai? Eu quero do meu jeito. Tudo do meu jeito. Por quê? Porque criança é do meu jeito. Gente madura faz isso. Gente madura não divide. Gente madura não compartimenta. Gente madura não partidariza. O que é ser espiritual? É falar em língua? O que é ser espiritual? É crescer na fé, é ser maduro. E é isso que esse texto está falando para a gente aqui. E a gente é espiritual no chão da história. Como é que a gente trata o nosso próximo, a pessoa que Deus coloca na nossa frente, as pessoas que Deus me confiou? É aí que a gente mostra que a gente é maduro. Então, meus irmãos, esse texto fala muitas coisas, mas eu queria caminhar com vocês nesses aprendizados do que pode significar uma jornada de crescimento e de amadurecimento espiritual para a gente. Primeira coisa que eu queria trazer para a gente refletir é que ser cristão não é algo estático. O crescimento ele faz parte natural. Deus é que dá o crescimento, diz aqui o texto que a gente leu. As coisas crescem. Eu não estou fazendo nada para as minhas filhas crescerem além do trivial. Rebeca não está fazendo nada além do trivial para elas crescerem. A gente está dando amor, carinho.
alimento, ensino, e elas estão crescendo. E essa analogia com a jornada da vida, a gente nasce, cresce, se adultiza, entre aspas, neologismo, se adultiza, dá frutos, fica experiente, envelhece e um dia morre. Isso acontece na nossa vida espiritual. Essa jornada, todos nós temos e passamos por ela. E todo mundo aqui começa a beber. Então isso não é motivo de nenhum tipo de orgulho da nossa parte. Todo mundo começa a beber. Mas chega um dia em que a gente vai ter que se mover para se alimentar além do leite. Deus não quer e não tem para mim e para você que a gente fique se alimentando de forma infantil. E dói meu coração falar desse assunto, porque, mais uma vez, eu não estou me colocando aqui como maduro, não tentem ir por esse lado, não é a propósito. Mas me entristece o coração ver que tem igrejas aqui do nosso lado, pessoas cristãs aqui do nosso lado, irmãos na fé, como Paulo fala, que são infantis. Rebeca e eu fomos um dia num lugar que foi ser apresentada uma criança de um casal amigo nosso. Meus irmãos, para cada palavra que o pastor daquele local falava, eu falava misericórdia. E a igreja louvava e glória a Deus. Uníssona. Eu falava, peraí, ou eu estou muito errado, ou o pessoal aqui está muito errado. E eu estou em minoria, então isso me coloca em desvantagem, né? Porque o ônus, acho que é maior. E aquilo me fez refletir. Porque eu acho que um dos sinais da nossa caminhada com Cristo é a gente olhar para dentro disso e falar, vem cá, eu estou certo ou eu estou errado no que eu estou fazendo? E o que eu vejo dos irmãos com quem eu convivo, gente, grande parte, a maioria está muito certo do que está fazendo. A maioria está muito certo do que está fazendo. E eu tenho para mim que quanto mais a gente caminha com Cristo, mais a gente tem dúvida, sabe? Não é falta de fé, não é isso. Até porque o oposto de fé não é dúvida, né? Mas eu acho que quanto mais a gente caminha perto do Senhor, a gente começa a ter algumas dúvidas, sim. Inclusive a nosso respeito. Fala assim, peraí, o que eu acreditava há tanto tempo atrás faz sentido agora? E a gente pode aplicar. Quando eu acho muito rico aqui, eu corro de me perder com vocês hoje, porque eu acho esse tema muito rico. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu era jovem, o pastor que tinha um grande trabalho de jovens lá, ele usava um exemplo. Ele dizia assim, e diante daquele exemplo, todo mundo costumava se identificar e ter um ato de concordância com a palavra e aceitar o que a gente chama de apelo, né? E aí ele falava assim, imagina que você está num motel com a sua namorada, ou com a sua ficante, e você está lá de toalha, e Jesus volta naquele momento que você está ali. Concorda que é um exemplo, né? Tipo assim, fala assim, caraca, é verdade. É um exemplo que carrega a gente, não carrega? Caraca, o que eu ia fazer se eu tivesse numa situação dessa? Não queria que Jesus me visse de toalha, não. E aí ele concluía. Se Jesus te ver de toalha, cara, acabou tudo, a casa caiu, amigo. Então não faça isso. Isso fazia sentido para mim naquela época? Fazia. Assim como um cercadinho de um bebê, faz sentido para um bebê. Por quê? Porque aquilo dá segurança para ele, aquilo não deixa ele cair, se acidentar, se machucar. Isso faz sentido para mim hoje? Cara, nenhum. Nenhum. Porque pela caminhada e crescimento que Deus está me permitindo viver e está permitindo a cada um de vocês aqui viver, se Jesus aparece e eu estou numa situação dessa, eu não vou estar. Tá? Mas se eu estivesse, e se você estivesse, o que a gente olhar e falar assim, Jesus, obrigado porque você me salvou. Porque mesmo sendo um pecador, porque mesmo sendo falho, porque mesmo me chafurdando na lama do meu próprio pecado, é você que me salva. Isso me traz muito mais responsabilidade do que dizer que eu não posso fazer isso, porque senão Jesus aparece e eu estou no inferno. Não é isso. Não é isso.
O caminho da maturidade tudo é de vocês, tudo é nosso. Vocês estão em Cristo, Cristo está em Deus, Cristo é Deus, quem vê Jesus vê o Pai. Jesus chamou vocês para um caminho da maturidade. Eu vou ficar ameaçando aqui as pessoas, não faça isso, senão você perde o selo da salvação. Não, o selo da salvação está tatuado em mim, está em você, nada tira. Não tem profundidade, não tem altura, não tem morte, não tem vida. Jesus tatuou o amor dele, o sangue dele no nosso corpo, na nossa carne, no nosso coração. Isso vai me fazer viver de uma forma, libertina? Pelo contrário, isso vai me fazer querer ficar cada vez mais perto dele. Mas volto a dizer, aquilo para aquele momento fez sentido. Para mim, para um monte de gente. Quando a gente olha para o nosso passado, o que a gente vê? Quando a gente olha para o nosso presente, o que você vê? Recentemente, minha irmã teve 2 filhinhas gêmeas. Nasceram no dia 21 de março. Aquele espaço no útero dela dava sentido para elas e segurança, é o que permitiu elas viverem quase 40 semanas. Em determinado momento, elas tiveram que romper aquele espaço. Em determinado momento, elas tiveram que sair para outro tipo de vida, para a vida aqui fora. A nossa jornada espiritual é muito assim. Assim como as minhas novas sobrinhas, Betina e Manuela, não pediram para nascer, e o nascimento, o poder do nascimento não estava na mão delas, e o poder do crescimento no útero da minha irmã não estava na mão delas, na nossa vida, o nosso nascimento também não está na nossa mão, o nosso nascimento espiritual. Eu nasci por obra e graça de Jesus Cristo. Você nasceu espiritualmente por obra e graça de Jesus Cristo. Se você nasceu de novo, se eu nasci de novo, é por obra e graça de Jesus Cristo, não está na nossa mão. Agora, quais úteros divinos a gente está irrompendo nas nossas fases de crescimento? Ou será que eu estou vivendo no mesmo útero que eu estava lá atrás? Será que foi para isso que Jesus chamou a gente? Eu tenho certeza que não, meus irmãos. Jesus não chamou a gente para a mesmice da infantilidade. No início é normal, a gente precisa de ajuda. Quando eu falei, todo mundo aqui começa a beber, todo mundo aqui começa criança. E no início, a gente precisa de muita ajuda. O que acontece com uma criança se você não dá instrução para ela? Se você não colocar limites? Se você não disser, fala baixo, está atrapalhando o culto. E, infelizmente, é justamente nessa infância espiritual que muitas igrejas e muitos falsos líderes espirituais se aproveitam da infância genuína e das dúvidas genuínas das pessoas que estão nascendo na fé para colocar limites errados, ensinar um evangelho que não é evangelho genuíno. Não é à toa que sai tanta gente ferida, tanta gente machucada. E quando a gente é criança espiritual, quem nunca se identificou aqui, quem não se identificar, que atira a primeira pedra, a gente acha que quem está na igreja é todo mundo bonzinho. Aqui estão os bons e legais, e lá fora é lá que eu tenho que tomar cuidado. Aí você começa a ver que não tem essa dicotomia de bom e mal, né? Minhas filhas, é uma luta para elas entenderem isso. Por quê? Elas veem filmes e desenhos infantis, tem o vilão é o mal. Aí a gente começou a sair na rua, ela fala, a Belinha principalmente, a gente também foi na onda, papai, aquele ali é vilão. Eu falei, Belinha, não sei se é vilão, mas aquele, ó o que ele está fazendo. Até você explicar, filha, todos nós temos vilões e heróis dentro de nós. O bom e o mal convivem aqui dentro. Nossa natureza é caída, é pecaminosa. Se eu não cuidar, se eu não crescer em sabedoria e graça, se eu não crescer na minha salvação, na salvação que Jesus me deu, o mal vai jorrar de dentro de mim. O vilão sou eu, porque o Salvador é Jesus Cristo. E se eu não der espaço para Ele, não tem espaço para mais nada, só tem para o resto. Não é à toa que 1 Pedro fala, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Cresçam para a salvação. Isso é uma expressão que a gente parou de usar. O que é crescer para a salvação? A gente
Sou salvo. Amém. A gente já viu que essa salvação não pode ser arrancada de nós. Mas você está crescendo na salvação? Eu estou crescendo na salvação? Para a gente crescer na salvação, o único jeito é a gente se unir cada vez mais com Jesus Cristo. Não tem jeito. Não é você se unir com a pessoa que você julga que é mais espiritual. Ande com ela. Com a pessoa que não é infantil. Ande com ela. Faz bem. Mas não é isso que vai fazer você crescer na salvação. Quem vai fazer você crescer na salvação é você e Deus. Todo o resto te dá subsídios, elementos, apoios. Isso tudo é muito importante, mas é a nossa experiência direta, pessoal e consciente com Jesus Cristo de Nazaré que faz a gente crescer e amadurecer. Não é palestra de coach, não é eu me tratar psicanaliticamente ou psicologicamente, por mais necessário que isso seja e por mais que isso me ajude. Não é tomar remédios, por mais que isso me ajude. O que vai me fazer crescer espiritualmente não é vir à igreja todo domingo, por mais que isso me ajude. O que vai me fazer crescer espiritualmente é a minha experiência direta, pessoal e consciente com Jesus Cristo. Como está a minha experiência pessoal, direta e consciente com Jesus Cristo? Ou eu estou me relacionando mais com a igreja, com as quatro paredes? Ou eu estou me relacionando mais com os meus afazeres do dia a dia? Efésios 4:13. Vocês vão ver como a Bíblia é recheada de ensinamento sobre crescimento. É o tempo todo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cheguemos à maturidade, mediante a plenitude de Cristo. É isso. É Cristo, 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 Cristo. No meu relacionamento e na minha experiência pessoal, individual e consciente com Ele. Paulo vai dizer ainda em 1 Coríntios, lá 3, aquele texto famoso do amor. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A gente deixou para trás as nossas coisas de menino? Você deixou para trás as suas coisas de menina? Evangelho, meus irmãos, não é uma série de crenças. Não é uma série de comandos éticos. Não é uma experiência mística a qual eu me apego, perdão. Evangelho não é nada disso, não é nirvana espiritual. Evangelho é Jesus. Evangelho é conhecer Jesus. E conhecer Jesus. E conhecer Jesus. Esse é o alicerce. Esse é o alicerce do Evangelho. Quando a gente nasce de novo, o nosso coração é arrancado, é replantado num solo novo. E nesse solo novo, tudo tem que se fazer novo. E se eu creio que Jesus é rei, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele vive, e que hoje um homem divino, 100% Deus, 100% homem, com o corpo glorificado, está na Trindade. Se eu creio nisso, se eu creio que Ele é rei da existência, eu creio também que cada centímetro quadrado do cosmos e do que nos cerca é dele, por Ele e para Ele. E cada verdade que antes eu carregava como verdade, agora eu tenho que botar no trono dele e dizer: Jesus, até então eu caminhei acreditando assim. O que o Senhor tem me dizer sobre essa crença que eu tenho? Jesus, até então eu tratei a minha esposa assim, o meu filho assim, o meu próximo assim. O que você tem a dizer sobre a forma como eu trato aqueles que o Senhor coloca no meu caminho? Senhor, o que você tem a dizer sobre tudo que cerca a minha existência? Porque é dele a primeira e a última palavra sobre tudo. Sobre tudo. Não é só quando a gente tem
um ente querido, ou uma pessoa que a gente ama no leito do hospital, que a palavra dele é a última a ser dada, não é a do médico. Ali também. Quantos relatos de médico você já ouviu que eles não conseguem explicar o que aconteceu? Por quê? Porque a última palavra não é da medicina. A última palavra não é da sabedoria humana. A última palavra é daquele que criou o homem e a mulher. É de Deus. Isso serve também para a nossa jornada de crescimento. Isso serve também para a realidade que nos cerca. Qual é a primeira e a última palavra que Jesus tem a dizer? Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que ele tem a dizer sobre cada realidade da nossa existência? O que ele tem a dizer sobre as minhas certezas, enquanto Fernando? O que ele tem a dizer? Eu sou cheio de convicção, cheio de certeza, cheio de julgamentos. O que Jesus tem a dizer sobre o que eu penso? Sobre o que me dá segurança? Ou será que eu tenho medo de perguntar para Jesus: Jesus, o que você pensa a respeito do que me dá segurança? Porque isso mexe com a gente, isso tira o nosso chão. E eu acho, gente, que quando a gente caminha para essa jornada de amadurecimento espiritual, uma das coisas que a gente aprende é de alguma forma, a gente vê que a mão de Deus continua nos guiando, apesar da gente não sentir mais a mão ali com a gente em quase todas as vezes. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo que foi pai e mãe aqui hoje já teve uma criança pequena para cuidar. Quando a gente caminha com a criança por uma rua movimentada, você deixa a criança sozinha? Por quê? Por óbvio, né? Então você tem que dar a mão para a criança atravessar aquela rua. Até hoje eu dou a mão para as minhas filhas. Chega na calçada, as minhas filhas: posso tirar a mão, posso tirar a mão, posso tirar a mão? Pode tirar a mão. Vai chegar um momento que eu mesmo vou querer que elas atravessem a rua sozinhas. Isso quer dizer que eu abandonei elas? De forma alguma. Isso quer dizer que eu estou dando para elas o espaço para elas desenvolverem a maturidade delas e aplicarem a instrução que um dia eu dei para elas. Então, um dia, sozinhas, elas vão olhar para um lado, olhar para o outro, e por mais que a minha mão não esteja fisicamente ali com elas, elas vão saber: eu estou fazendo aqui o que o papai me ensinou. Eu sinto que o papai está aqui. Por quê? Porque o ensinamento dele está aqui comigo. O papai está aqui comigo? Às vezes eu não sinto, às vezes ele não está. E mesmo que eu estivesse, eu não estaria dando a mão para ela, eu estaria atravessando do lado dela. Porque a fase de vida mudou. Então eu sinto que quando a gente caminha nessa jornada do amadurecimento cristão, a gente começa, é normal, é natural, a gente ter mais mistério do que certezas. Quanto mais a gente avança no conhecimento de Jesus, eu acho que não acho que é motivo para a gente achar que está certo. Poxa, eu estou sem fé, não sou mais o crente que eu era. Não. Eu acho que faz parte da maturidade a gente identificar: caramba, antigamente eu tinha tanta certeza, hoje eu tenho dúvida das certezas que eu tinha, e estou refraseando e repensando, reimaginando à luz da palavra as certezas que eu tinha. Por quê? Porque é normal ter mais segurança, mais insegurança que segurança. É normal ter mais mistério que certezas. É normal a gente começar a contemplar mais a beleza da vida, com toda a sua loucura, com todo o seu caos, em vez de simplesmente admirar uma beleza cosmética que está maquiada. E para concluir, meus irmãos, a jornada da maturidade é uma jornada de aprender a amar a Deus, e a jornada de aprender a amar a Deus é reconhecer que eu posso passar por perdas e necessariamente passarei por perdas de todas as coisas que competem à minha percepção de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo aquilo que compete com Deus na minha vida, tudo aquilo que busca a minha atenção para tirar Deus e concorrer com Deus na minha vida, a jornada do crescimento, do amadurecimento me leva a ter essas coisas retiradas de mim. Dar como perda, como Paulo fala. O processo de perda dessas coisas
e de todas essas coisas que competem pela nossa afeição com Deus, é um processo pelo qual passa todo aquele que amadurece e cresce na jornada com Jesus Cristo. E como a gente está falando tanto de jornada, hoje eu vou me estender só mais um pouquinho além do normal. Quais são os sinais da infância, da infantilidade? Eu não quero usar essa expressão infância aqui, porque Jesus manda a gente ser como criança, né? E ele fala que das crianças é o reino dos céus. Então o que a gente está falando aqui não é da infância propriamente dita, é da infantilidade de crianças em Cristo. Dessa permanência da infantilidade para pessoas que já deveriam ter crescido. Eu pensei nas minhas filhas, que são a experiência mais próxima que eu tenho e mais atual de infância. Eu tentei pescar alguns elementos que são muito simbólicos para a gente avaliar a nossa jornada espiritual. Eu queria que você tivesse essa reflexão aí, você consigo mesmo e com o Espírito Santo falando no seu coração. Primeiro, crianças são instáveis quando são frustradas. Teve frustração, pode contar que vai ter instabilidade. Não é à toa que tem tanto choro aqui no início do culto? Claro, porque os pais estão... Opa, não, isso não. Com amor, né? Não, isso não. Vem cá. E os pais até se usam dessa estabilidade, né? Porque às vezes começa um berreiro, não sei o que o pai fala para apelar. Quer um sorvete? Quer uma bala? Por quê? Porque a criança muda de um polo para o outro, assim, não... Estou frustrado, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Meu desejo, meus sentimentos, minhas vontades. Fui frustrada, tal caos. Apocalipse na terra, com a criança chorando, não para de chorar. O que você faz? Uma bala. Pronto, a criança vai para outro polo. Uma bala. Meus desejos, minhas vontades. Mudou a atenção. As crianças são instáveis quando frustradas. O quanto eu e você temos mudado de direção quando somos frustrados. Que tipo de novidades você e eu temos buscado porque fomos frustrados? Outro ponto, crianças são centradas em si mesmas. Geralmente elas gostam de se exibir. Geralmente elas querem que tudo gire em torno delas. O quanto eu e você somos centrados em nós mesmos. O quanto você diz que quer ajudar o próximo, mas você não corta da sua carne e tira do seu bolso para ajudar o próximo. O quanto eu faço isso também. O quanto a gente é centrado na gente mesmo. Crianças são movidas por novidades. Você tem o exemplo aqui, né? Da bala. Por espetáculo. Por atrações novas. Não gostam muito de rotina. Escovar dente todo dia é difícil. Chegou um dia lá em casa que eu tive que falar com a Gigi assim: Gigi, tá bom, não quer escovar dente? O bichinho vai nascer na sua boca. Aí ela ligou o ar da responsabilidade, né? Falou, caramba, então, peraí, tem uma relação de causa e efeito aqui. Vai ter bichinho se eu não escovar? Tentando chamar ela para a maturidade. Não é porque o papai manda, não é porque a mamãe manda, é porque tem que escovar. É para a sua saúde, é para o seu bem. Criança não se concentra muito, com permanência no mesmo assunto por muito tempo. O quanto você e eu somos movidos por novidades. Estou lançando aqui só para você deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração e no meu. Criança tem dificuldade com pontos de vista que prevaleçam ao dela. Uma das minhas filhas está nessa fase. Um pouco precoce, eu acho, mas está. Tudo que é diferente do que ela pensa é um pouco mais difícil da gente conversar. Dificuldade de ouvir. Quanto eu e você temos dificuldade de ouvir o diferente? Porque quando a gente tem dificuldade de ouvir, isso mostra pra gente que, no fundo, a gente gosta mais de falar. E quem gosta mais de falar, no fundo, tem a tentação e o desejo implícito de controlar relacionamentos. Então, se você está lidando com uma pessoa que fala o tempo todo e tem dificuldade de ouvir, ou se você é essa pessoa, pode saber que o que está no íntimo aí é o orgulho de não aceitar o diferente e de tentar controlar narrativas e relacionamentos. Crianças são crédulas, naturalmente crédulas, acreditam em tudo que você fala para elas praticamente até uma certa idade. Crianças são esponja, absorvem tudo. O quanto você e eu somos assim? Isso, espiritualmente falando, é um pouco ruim.
porque a gente é levado por todo o vento de doutrina, de um lado para o outro, por novidades que lançam para a gente. E o último que eu botei aqui para criança, para a gente refletir, é que crianças, geralmente, numa certa fase da infância, da infantilidade delas, elas acham que sabem tudo e têm muito pouco a aprender. O quanto você e eu, na nossa jornada espiritual, a gente acha que sabe muito já e que a gente tem pouco a aprender. Então, meus irmãos, como ovelhas que somos, não quer crescer e não quer aceitar o crescimento de Deus, a ovelha que procura a igreja, ou que procura irmãos, ou que procura comunidades de fé, como quem procura um canal no YouTube. Não quer crescer. Não quer crescer a ovelha que procura igreja, comunidade de fé e relacionamentos, como quem procura conta no Instagram de influência. Porque quem faz isso está procurando novidade. Está procurando vídeos atrativos, com flashes, com muitas cores. E não quer que você cresça, e não quer que eu cresça. A pessoa que trata você como eterno bebê espiritual. Irmão, isso aqui é pecado ou não é? Pastor, isso é pecado ou não é? Eu posso ir por aqui ou não posso? Esses líderes espirituais, que na verdade são líderes carnais, tentam controlar tudo o que você faz. Eles não suportam a liberdade e a responsabilidade que o Evangelho carrega. Por quê? Porque isso é uma forma de controle, isso é uma forma de domínio, isso é uma forma de alimentar a infantilidade da igreja evangélica brasileira, em grande parte. Graças à graça de Jesus, existem redutos saudáveis do evangelho genuíno, ainda. E é nossa missão a gente fazer esse verdadeiro evangelho prosperar. E para concluir, desculpa, me alonguei demais hoje. Meus irmãos, a gente não está em período de eleição. Glória a Deus por isso. Mas a gente vai chegar. E eu não queria mesmo, assim, que a gente chegasse de novo e vivesse a mesma coisa que a gente viu, porque aquilo me entristeceu muito, assim, enquanto igreja de Cristo. Nós somos 110 mil igrejas no Brasil. Você sabe o que isso representa? 110 mil igrejas. É coisa pra caramba. E esse dado não é 100%, deve ter mais. Segundo o último censo de 2010, eram em torno de 20, 30 milhões de evangélicos. Não foi feito outro tão acurado. Dizem que em 2020 deve ter chegado a 40 milhões de evangélicos. Isso é gente pra caramba. Mas desculpa, um monte de infantil. Um monte de crente infantil. E de novo, não me julga. Não é esse o intuito. Eu acho que o cenário que a gente viu naquelas eleições mostra o grau da maturidade evangélica do nosso país. É um tempo esquisito, que a gente não convive mais com o diferente, a gente não convive mais, cada um vive na sua bolha. Eu vivo na minha, você vive na sua. Eu tenho dificuldade de ouvir o diferente. Eu ouço gente falando que é impossível uma pessoa ser crente e ser de esquerda. Eu ouço gente falando que é impossível ser crente e ser de direita. E o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com o Evangelho? Outro dia eu estava conversando com uns amigos. Se Jesus viesse hoje, em carne e osso aqui, ia ter gente que ia chamar ele de fascista, diante de determinadas falas dele. Ia ter gente que ia chamar ele de esquerdista, de comunista, diante de determinados ensinamentos dele. Pega as escrituras e lê. E vê se não faz sentido. Porque a ideologia humana não cabe no Evangelho. Você crê nisso? Ideologia humana não cabe no Evangelho. Isso dói? Claro que dói, porque isso está fazendo eu me confrontar com aquilo que eu tenho como certo, com aquilo que eu julgo certo. Mas lembra que o tema da palavra de hoje é maturidade. E se eu quero crescer no caminho de maturidade, eu preciso olhar para dentro de mim e falar: Jesus Cristo, eu creio que você está vivo. A gente ceiou hoje aqui. A gente não está celebrando um Deus morto. Está celebrando um Jesus que vai voltar.
e que todo olho vai ver, e que todo joelho vai se dobrar perante Ele. A gente não está idolatrando o homem, gente. A gente sai hoje aqui, e aí eu concluo. Não cabe para quem é discípulo de Jesus, na mesa da ceia, na mesa da comunhão, que se diz seguidor desse Jesus, que abençoou o pão, abençoou o cálice, diante de um cobrador de impostos e diante de um zelote, os dois na mesma mesa, os dois na mesma mesa, comungando do mesmo pão. Não cabe para quem se diz discípulo de Jesus fazer esse tipo de comentário, ou viver desse tipo de jeito, ou viver dessa forma. Não cabe, meus irmãos. Não é discurso político. Eu nem sei porque que eu terminei com esse. Mas assim, não me entenda mal. É que eu só não queria, de novo, ser confrontado com a realidade da nossa infantilidade enquanto evangélicos nesse país. Num país que tem tanta pobreza, num país que tem tanta miséria, num país que não só é material, espiritual, e que tem tanto campo para a gente atuar. A gente vai ficar perdendo tempo com isso? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo? Meus irmãos, é tudo de vocês, é tudo nosso, é tudo de Jesus. Vamos caminhar em unidade, vamos aceitar, conversar e sentar na mesa com o diferente, por mais que ele destoie de mim, por mais que eu discorde dele. O papo aqui não é, se pensa assim vai para o inferno, não é possível ser cristão. Que papo de maturidade é esse? Ou você é Deus e Senhor da realidade existencial e você tem a primeira e a última palavra sobre tudo? Ou eu tenho? Não tenho. Enfim, meus irmãos, é isso que eu queria trazer para a reflexão. Que você possa se enxergar no espelho da sua jornada espiritual e dizer assim: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu faço o mesmo. Eu estou com mais certeza ou com mais dúvidas na minha cabeça? Eu tenho mais certezas ou eu tenho mais convicção do mistério que é a vida? Mas, por outro lado, por mais dúvidas e mistério que a gente saiba que existam, uma certeza é inabalável: Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelo meu e pelo seu pecado. E não existe nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, como diz Paulo em Romanos, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação que será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Pai amado, Tu sabes, Senhor, tudo que passa no nosso coração. Pai, filtra no coração dos meus irmãos tudo que foi falado aqui nessa manhã, e se tem alguma coisa que não é Tua, Pai, queima como fogo. Mas aquilo que é Teu, que permaneça nos corações. E aquilo que é Teu, faça prosperar e caminhar no caminho da maturidade, Pai. Não deixe a gente ser crente infantil, crente carnal, crente que tem divisão, que tem inveja, que tem competição. Pai, a gente não quer fazer parte das igrejas que são assim. A gente não quer fazer parte das ovelhas que são assim. A gente não quer fazer parte, Pai, porque a gente sabe que o nosso pastor, o nosso bom pastor, não é assim. O que ele nos ensinou foi o oposto. E ajuda a gente a caminhar com essa sabedoria, com essa convicção, com essa certeza de que não é a gente que tem a primeira e a última palavra de tudo, não é a gente que é dono da gente mesmo. Pai, que a Tua graça comum está espalhada em tudo, e o Senhor pode fazer a Tua verdade brotar em diferentes pessoas, em diferentes posições. Pai, por outro lado, nos ajuda também a combater o que é maligno, a combater o que é ruim, a combater o que destoa da Tua palavra, mas a combater com graça, com amor, Pai. Abraçando o inimigo, como a Tua palavra fala, dando alimento para o nosso inimigo que tem fome, como a Tua palavra fala. Em nome de Jesus, Senhor, faz a mim e aos meus irmãos aqui nessa manhã
faz a gente se enxergar no espelho e olhar o nosso reflexo. E ajuda a gente a comparar o nosso reflexo com o teu reflexo, Jesus, com a tua imagem. E ver onde que a gente precisa mudar para que a gente se pareça mais contigo. Para que o teu semblante se pareça mais, cada vez mais, no nosso rosto. Em nome de Jesus. Amém.